aqui, gente, na cozinha, fazendo um pacu frito. Ó, aqui, ó, tô fritando. Meu filho, Matheus, o mais velho, que tava com vontade de comer o meu baião. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Meu baião já tá aqui na mesa. Eu já tô arrumando aqui a mesa, guardando eles. Eu estou aqui na chácara RGC. E assim, meu baião eu faço com feijão, arroz, deixa eu dar uma mexidinha aqui. Eu coloco manteiga e um cheiro verde. Às vezes eu coloco bacon, linguiça, mas a gente gosta mais desse sem nada assim de porco, para não perder aquele gostinho da manteiga, né? Aí aqui eu coloquei um limãozinho, aqui uma pimentinha, olho de peixe, ainda tá bebezinha, mas como eu gosto, eu fui lá e peguei esse mesmo. Aqui tem a nossa farinha d'água. Aqui no norte a gente come muito essa farinha com açaí, com tucumã, com peixe, né? Tudo que a gente vai comer geralmente é com essa farinha, né? E aqui eu coloquei lugar para 5, né? Que é eu, meu esposo, o Matheus, o José e o Beba que tá conosco nesse final de semana. Daqui a pouquinho eu vou ver se eu consigo filmar a gente almoçando, tá bom? Beijo, fica com a gente. Oi, gente, boa tarde. Aqui em Porto Velho não, estou em Canutama, né? Amazonas. São exatamente 13h25, 13h27, 1h27 da tarde. E eu tô aqui esperando, né, o Matheus, meu primogênito, e o meu esposo Roberto Gomes chegarem pra gente almoçar. E antes deles chegarem, eu já arrumei a mesa, tô aguardando, né? Eu hoje fiz um almoço do que o meu filho queria comer, que é um peixinho frito, um baião de 2. E esse peixe frito, para quem acompanha todos os meus vídeos, é o peixe que o Castro me deu, que ele pescou lá em Calama, lá no distrito de Calama. Agora que eu vou comer o peixinho. E eu quero dizer que é um prazer compartilhar dos meus dias com vocês, viu? Eu queria trazer uma novidade aqui, porque eu fui no mercado agora essa semana, antes de eu vir para cá, na sexta-feira, e eu encontrei essa água saborizada, né? Com abacaxi e hortelã. E ele é rico em vitamina C, 0 caloria. Vocês conhecem aí? Na cidade de vocês tem esse tipo de água? Eu comprei essa e comprei uma com sabor limão. Mas assim, ela não é ruim, mas eu ainda prefiro a minha água com gás da Lindágua. Eu tenho até um sobrinho meu chamado João. Oi, João, um beijo, a tia te ama. Você mora no meu coração. Ele mora em Ji-Paraná e ele vende essa marca, Lindágua. Pensa numa água, na minha casa só entra Lindágua. Já era Lindágua e agora, né, o meu sobrinho, esse sobrinho meu não é um sobrinho filho, né? Eu não gerei no meu útero, mas eu gerei ele no meu coração. Eu tenho ele como um filho para mim. E ele chegou num momento da minha vida assim, a qual eu precisava muito assim, sabe? Deus mandou ele no momento certo, na hora certa, e ele foi um acalanto para o meu coração. Eu estava falando do João, eu parei aqui de gravar porque eu recebi uma ligação, né, do Matheus. E eu queria dizer assim que o João, ele chegou no momento assim a qual eu precisava muito. O meu casamento eu estava passando assim por momentos muito difíceis, era início do casamento e 2 pessoas diferentes, com gênios diferentes. E gente, foi momentos assim muito difícil, a qual Deus assim olhou por mim e mandou o João. O João tinha 1 ano e pouquinho. E o João, tanto eu como o Roberto pegamos um amor tão grande por ele, como ele pegou por nós. Então, assim, ele passava de 15 dias lá em casa, ele viajava com a gente, sabe, ele teve até um momento assim, uma passagem que eu não esqueço, que ele falava assim: "Tia, eu queria te chamar de mãe, queria chamar o tio Roberto de pai". E aí eu falava para ele: "Não, meu filho, você tem mãe, você tem pai, né, o titio ama você, mas não tem necessidade, né, de você chamar a gente de pai e mãe. Você tem papai e você tem mamãe". E ele, assim, até hoje, sabe, ele é muito querido, hoje ele já está com 20 anos,
eu sempre falo para ele, assim, que o caráter dele, né, a pessoa que ele é, Deus ainda vai entregar muitas coisas assim, nas mãos dele, por causa da forma que ele age, sabe. Ele é honesto, ele é verdadeiro, ele é carinhoso, ele é presente quando você, assim, sabe, sabe aquela pessoa que se entrega? É ele. E eu sempre achei muito bonito isso do João, sempre falo para ele: Filho, eu tenho muito orgulho de ser sua tia, porque você é um ser humano diferenciado". Eu sempre falo isso para ele, e eu sei que, assim, coisas grandes e novas vindas do Senhor ainda vão chegar na mão dele, por causa do coração, por causa do caráter, né. Porque muitas vezes, gente, tem pessoas que estão dentro da igreja, né, o tempo todo e não tem caráter, né, não tem o coração quebrantado, são pessoas ruins, pessoas que realmente não abrem o coração para Deus trabalhar, para Deus transformar, né. E fica ali como aquele ditado, né, só esquentando o banco da igreja. E aí não evolui em nada, né, não é transformado em nada. A pessoa fica tipo num círculo, roda, roda, roda e não sai daquilo. Então são pessoas que não se permitem mudança, né. Tem pessoas que ficam ali o tempo todo, só querendo ouvir o que eles querem, eles não gostam de ouvir. Se você for falar assim: "Não", dar um conselho para alguém, porque muitas das vezes a gente passa por certas situações para a gente servir de testemunho para outras pessoas, sabe. E tem pessoas que não aceitam, né, infelizmente. Então a gente precisa, né, ser todos os dias transformado. Ah! Então, gente, para esse vídeo não ficar grande, agora passou um amigo nosso, a Keila e o Daniel, né, gritando aqui, né, porque hoje tem um aniversário para a gente ir, mas eu não vou, porque o Matheus ficou de vir para cá, e assim, é tão difícil a gente passar esses momentos juntos, né? Ia lá na casa da Arli, daquela que eu gravei ontem, era muito gente boa eles. E hoje vai ter aquela feijoada que eu postei, né, e eu não vou. E eles passaram agora aqui gritando, mas para não incompridar muito, né, eu quero dizer para você: se permita Deus mudar o seu coração. Tudo em sua volta vai mudar quando você permitir Deus mudar seu coração. Quando você permitir Deus tirar toda a sujeira que tem no seu coração, toda a amargura, né, toda falta de perdão, são sentimentos que a gente vai guardando dentro da gente que só atrapalha, né, a nossa comunhão com Deus, só atrapalha as coisas boas chegarem até a nossas mãos. Nós só temos aquilo que merecemos, né. Tem muitas pessoas que, reclamam do marido, não sei o quê, mas você tem um marido que você merece. Um dia eu vou contar, né, eu não vou misturar nesse vídeo, mas eu vou contar, né, um uma um testemunho do que Deus falou para mim. Desde esse dia, né, que Deus falou isso para mim, que eu me posicionei, que eu ouvi a voz do Senhor, que graças a Deus naquele momento meu ouvido estava sensível à voz dele, eu ouvi e acatei, né, e obedeci, tudo em minha volta mudou, sabe. Até a forma de eu ver as pessoas mudou, tudo mudou, sabe. A gente vê a vida de outra forma, e é isso que Deus quer. Mas muitas das vezes tem gente que tem o coração duro, não permite, não aceita, não, sabe, só as outras pessoas é que são erradas, que têm defeitos, e às vezes a mudança precisa começar da gente, para que em nossa volta também seja mudado, também seja transformado. Pensa nisso, pensa no que Deus pode fazer se você permitir, sabe. Você pode ter coisas, assim, inexplicáveis, se realmente você entregar o coração para Deus e deixar Deus trabalhar e transformar, né, e lavar tudo que precisa. Aceite ser mudada por Deus, né. Deus jamais vai, fazer algo para nos magoar, para nos deixar triste, para nos fazer chorar. Né. Nós como mães, que nem chega aos pés do amor de Jesus por nós. Qual é a mãe
que jogaria seu filho em alguma situação para prejudicar? Eu não faria, né. Imagina Deus, jamais Deus vai nos colocar em situações que traga tristeza para os nossos corações. É nós que procuramos estar nessas situações, sabe. Não é Deus, somos nós com as nossas desobediências, por não darmos ouvido a Deus, né, não ouvir a voz dele, fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, e as coisas não funcionam desse jeito. Você pode continuar, você tem a opção de escolher, mas escolha aquele que vai te trazer a mudança verdadeira, aquele que através do trabalhar dele, você vai sentir essa paz. Tudo começa a andar, tudo começa a funcionar direitinho, tudo começa, sabe, você começa a ver a vida de outra forma. Se permita, se permita, Deus está aí do seu ladinho, se permita agora, peça socorro do Senhor. Muitas das vezes tem coisas que a gente não consegue fazer só, a gente precisa pedir socorro. Senhor, eu não consigo, mas me ajuda a liberar perdão para alguém, me ajuda, Senhor, sabe? Entra no seu quarto, sabe, aquela pessoa que você tem no seu coração, que você não consegue liberar perdão, entra no seu quarto, fala assim: Senhor, aqui no mundo espiritual, eu declaro que eu perdoo fulano, 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 isso dói em mim, Senhor, eu não queria, mas eu quero obedecer ao que o Senhor diz, né, que nós devemos perdoar para sermos perdoados, que nós devemos amar para ser amados. Se permita, se permita. Deus tem coisas grandes para cada um de nós, para mim e para você que está aí do outro lado. Um beijo, que vocês tenham um ótimo almoço. Eu vou ver se eu consigo filmar um pouquinho do nosso almoço, tá bom? Um beijo. Ok, gente. Pacozinho frito, ó. Delícia. Roberto Gomes chegou. Fala aí, pessoal. Fala com o pessoal. Deixa o caldo de cana para tomar. A gente vai almoçar agora, tá bom? Olha aí, vou degustar agora. Pacu. Bom almoço para vocês.